Olá, meu nome é Carolina Nunes, eu sou graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aluna de iniciação científica no Laboratório de Ecologia Humana e de Peixes. E hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Contribuições do Conhecimento Ecológico Local na Avaliação de Mudanças Ambientais em Rios Amazônicos. A coautoria deste trabalho foi da doutoranda Paula Pereira e do professor Renato Silvano, o meu orientador. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e ela é uma importante fornecedora de diversos serviços vitais para comunidades locais, regionais e globais. E a conectividade hidrológica desses sistemas de água doce acaba os tornando sensíveis a uma ampla gama de impactos ambientais, provenientes tanto de ambientes aquáticos quanto de ambientes terrestres. E por falar em impactos ambientais, os ecossistemas de água doce da Amazônia vêm sofrendo bastante com mudanças hidrológicas, morfológicas, geoquímicas e também nas espécies nativas presentes nesses rios devido a ações antrópicas que cada vez mais são desenvolvidas na região. E os três rios que eu abordo nesse trabalho, Rio Tocantins, Tapajós e Trombetas, apesar de compartilharem similaridades, como por exemplo o fato de eles serem rios de águas claras, eles possuem históricos de impactos diferentes. Eles diferem, por exemplo, na quantidade de áreas protegidas existentes em cada bacia, né? Mais de 90% da bacia do Rio Trombetas é composta de áreas protegidas. No Rio Tapajós, esse número cai para 37%, enquanto que no Rio Tocantins, apenas 13% da bacia é categorizada como área protegida. Além da baixa quantidade de áreas protegidas no Rio Tocantins, lá existem 7 usinas hidrelétricas em funcionamento, entre elas a hidrelétrica de Tucuruí, que foi construída em 1984 e é a maior usina 100% brasileira. E desde o início do funcionamento, lá nos anos 80, diversos impactos socioambientais vêm sendo relatados na região, entre eles o declínio de 7% no total de espécies de peixes presentes no rio, né? No Rio Tapajós ainda não existem hidrelétricas, porém a usina de Teles Pires, instalada em 2011 em um afluente do Rio Tapajós, também impacta negativamente a região, justamente por conta daquela conectividade hidrológica que eu mencionei anteriormente. E, além disso, no Rio Tapajós e no Rio Trombetas, existe a presença do garimpo em diferentes proporções. Ainda que sejam ecossistemas extremamente importantes, há uma certa carência de dados referentes a esses sistemas, né? Principalmente em relação aos rios de águas claras, como é o caso dos rios Tapajós, Tocantins e Trombetas, que por serem menos produtivos acabam sendo menos estudados. E nesse contexto, o conhecimento ecológico local dos pescadores, que é aquele conhecimento geracional transmitido culturalmente entre os indivíduos de uma população, ele representa uma importante contribuição no entendimento acerca dessas mudanças ambientais que vêm ocorrendo nesses lugares, né? E para exemplificar a aplicação do conhecimento local, eu trago esses dois trabalhos que um deles fala a respeito do conhecimento ecológico local e o utiliza para identificar mudanças ambientais e na abundância de peixes no Rio Tocantins, e o outro utiliza o conhecimento ecológico local para falar a respeito da ecologia dos peixes e do manejo da pesca em rios amazônicos. Baseado nisso, o objetivo desse trabalho é verificar, através do conhecimento ecológico local dos pescadores, possíveis mudanças na qualidade da água e também na abundância de peixes nos rios Tapajós, Tocantins e Trombetas, né? Devido às diversas ações antrópicas a que o Rio Tocantins está exposto, nós acreditamos que ele deva apresentar um maior declínio tanto na qualidade da água quanto na abundância de peixes quando comparado aos rios Tapajós e Trombetas, que ainda são melhor preservados. O estudo foi realizado nos rios Tocantins, Tapajós e Trombetas, que são rios amazônicos de águas claras, e todas as comunidades que participaram do estudo estão situadas no estado do Pará, e cada pontinho preto desses nos mapas representa uma comunidade. E todas essas áreas em amarelo representam áreas já desmatadas. Então a gente consegue facilmente observar que as comunidades do Rio Tocantins estão cercadas pelo desmatamento, né? Enquanto que nos demais rios o desmatamento existe, mas em menor quantidade.
Entre 2018 e 2019, através do método Bola de Neve, foram entrevistados 67 pescadores no Rio Tapajós, 36 pescadores no Rio Tocantins e 29 pescadores no Rio Trombetas. E durante as entrevistas, eles foram perguntados a respeito de possíveis alterações na qualidade da água e também na abundância de peixes. Referente à abundância de peixes, os pescadores relatam a diminuição de espécies importantes para a pesca na região. As maiores diminuições foram registradas no Rio Tocantins, o que pode ser um dos efeitos da presença de barragens nesse rio, né, que acaba por afetar a mobilidade e a reprodução de espécies como o surubim e o pirarara, que apresentam hábitos migratórios, né? E, além disso, é interessante também observar que um grande número de pescadores não respondeu às perguntas a respeito do pirarara e também do pirarucu, o que por si só pode ser um indicativo do declínio dessas espécies. A causa mais citada para justificar a diminuição na abundância dos peixes foi a sobrepesca nos 3 rios. Estudos anteriores evidenciam que espécies maiores sofrem mais com a pressão pesqueira devido ao maior valor comercial que elas possuem, né? Então, quanto maior a espécie, mais pressão de pesca ela vai sofrer. E sobrepondo esses dados das entrevistas aos dados desse outro trabalho, a gente observa que eles são correspondentes, uma vez que grande parte dos entrevistados classifica o tucunaré como uma espécie inalterada, né? E nesse trabalho o tucunaré ele aparece ali no campo de aparentemente saudável. E o pirarucu, por exemplo, é caracterizado como ameaçado nesse trabalho e, de fato, os pescadores relatam a sua diminuição. Agora, a respeito das mudanças na qualidade da água, no Rio Tocantins, 73% dos entrevistados relatam mudanças nessa qualidade, no Rio Tapajós, 91% e no Rio Trombetas, 72%. No Rio Tapajós e no Rio Trombetas, em diferentes medidas, o garimpo é citado como causador da diminuição na qualidade da água. Né? Estudos indicam que, junto ao desmatamento e a sua consequente erosão do solo, o garimpo é a maior fonte de mercúrio na bacia do Rio Tapajós. E nesse outro estudo, feito no Rio Madeira, que também é alvo de ações como garimpo, 100% dos peixes coletados para análises apresentam níveis de mercúrio acima do limite recomendado pela OMS, o que com certeza pode colocar em risco as comunidades ribeirinhas que se alimentam desses peixes, além de ameaçar a biodiversidade do rio em si, né? E já no Rio Trombetas, a mineração ela ocorre de maneira mais regulamentada através da empresa Mineração Rio Norte. Então, talvez por isso os impactos sejam menos percebidos pelos pescadores, né? Outra questão também é que no Rio Trombetas, justamente por ele ser mais preservado, os impactos de origem antrópica são menos percebidos, né? Eles percebem essas alterações na qualidade da água, mas eles atribuem isso à seca, por exemplo, e não diretamente a alguma ação antrópica que vem acontecendo na região. No Rio Tocantins, uma variedade maior de causas foi citada, como, por exemplo, a poluição, as barragens, o desmatamento, o que evidencia que esse rio de fato é percebido como sendo alvo de maior degradação. Esse rio possui mais áreas desmatadas do que áreas protegidas, por exemplo, devido à expansão da agricultura para a criação de pasto para o gado, né? E outra questão importante, também citada nos rios Tocantins e Tapajós, é a presença de barragens, que é muito difundida no Rio Tocantins, com a presença da usina hidrelétrica de Tucuruí, como eu mencionei, da usina de Estreito, da usina de Peixe de Cal, entre tantas outras, né? E ainda que no Rio Tapajós não existam usinas hidrelétricas, a usina de Telespires, implementada lá em 2011 em um afluente do Rio Tapajós, também pode estar impactando esse rio, né? E existe uma grande proliferação de projetos de barragens nos rios Tapajós e Trombetas. Há planos para a construção de 43 grandes barragens na bacia do rio Tapajós, que acabariam inundando terras indígenas e áreas de conservação também, e colocando em risco a biodiversidade da região e as populações ribeirinhas que vivem lá, né? E falando mais especificamente do Rio Trombetas, o Plano Nacional de Energia de 2030 prevê a construção de 15 usinas hidrelétricas no rio. E, inclusive, o projeto que está em fase mais avançada no momento é a usina hidrelétrica de Cachoeira Porteira,
que é próxima da comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, que participou desse estudo, né? E esse outro artigo do ano passado, ele revela os impactos ambientais causados pelas hidrelétricas que foram implementadas no Rio Madeira na última década, né? E nesse artigo ele mostra que 100% dos pescadores que participaram relatam que houve uma grande diminuição na abundância de peixes após a implementação dessas usinas lá no Rio Madeira. Isso nos serve também como um alerta, né? Nos mostra que o Rio Tapajós e o Rio Trombetas, né, se essas hidrelétricas de fato forem instaladas, essa diminuição de peixes, diminuição ainda maior na qualidade da água, também pode acontecer nesses rios. Então, com base nos resultados que a gente encontrou, foi demonstrado que o Rio Tocantins ele é alvo de uma maior variedade de ações antrópicas, mas que também os rios mais preservados, como o Tapajós e o Trombetas, estão apresentando sinais de declínio na qualidade da água e também na abundância de peixes, né? E o conhecimento ecológico local, ele pode e deve ser utilizado no monitoramento dessas mudanças ambientais, mudanças na abundância dos peixes e mudanças na água do rio, né? Contribuindo para a conservação desses ecossistemas de água doce que infelizmente carecem de informações, né? Como os rios da Amazônia. Essas foram as referências que eu utilizei. E por fim, eu gostaria de agradecer, primeiramente aos pescadores, também aos meus colegas do Laboratório de Ecologia Humana e de Peixes, ao projeto Rastreando Mudanças pelo financiamento, né? E ao Simpec pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais a respeito do meu trabalho. Ali eu deixo também as redes sociais do Laboratório de Ecologia Humana e de Peixes e o meu e-mail, caso vocês queiram enviar perguntas, sugestões, para que a gente possa continuar falando um pouco a respeito dessas questões tão importantes, né? Então é isso, muito obrigada!